fiéis da paróquia São Francisco de Assis. Temos uma curiosidade para contar para vocês. Vem conhecer com a gente a história e trajetória da nossa paróquia. Venha conhecer um pouco mais da história deste lugar, desde sua fundação até nos dias atuais. Essa comunidade que traz viva a Ordem de Jesus, é o nosso patrono. Vem Francisco reconstruir a nossa igreja. Era por volta da década de 60, um povoado ainda então chamado Ponto, demograficamente expandia-se e junto com ele as devoções religiosas. Mas o salão do hotel, ao lado da casa de Dona Licinha, já não cabia mais, já se tornava pequeno para acomodar os tantos irmãos que vinham prestigiar as missas devocionais a São Miguel Arcanjo. E a ideia de capela crescia cada vez mais no meio dos nossos fiéis e dos dirigentes da comunidade. E toda a zona rural participava de celebrações eucarísticas, de confraternização, como por exemplo, batizados e quermesses. Eventos esses que se tornavam cada vez mais dinâmicos. E aí, não teve mais jeito, começou a procura por pessoas que quisessem e fizessem com que essa realização acontecesse. Realização dessa obra, a obra da construção da capela. Com a participação da família Benício frequentando as missas, logo surgiu o interesse de lideranças políticas, comerciantes e moradores, que fizeram o pedido de um lote. Pedido esse que foi acatado pela sua filha, a caridosa e gentil Dona Jasmênia, conhecida como Dona Jaó. Depois de várias reuniões em busca do lugar ideal para erigir a capela, foi escolhido por Dona Jaó, que cavou: aqui será construída a Capela São Francisco de Assis. No início dos anos 70, um casal católico, Renildo e Ione Guerra, assumiu a coordenação da Igreja Católica e impulsionou a construção que estava atrasada. Com a ajuda de políticos, fazendeiros e a comunidade local, foi possível concluir a obra e graças a uma força-tarefa que deu uma nova dinâmica aos projetos. Quando a gente vinha da roça, fazia batizado. Primeiro batizado que fiz foi na casa de Mota. Acho que tinha um rapaz que chamava Miguel, a missa era de São Miguel. Tinha ano e ano, tinha uma missa. Aí eu vim fazer um batizado aí, voltei para a roça ainda. Depois com essa igreja, faz, não faz, faz, não faz. Quando chegou o senhor Valdívio e o senhor Renildo, aqui para Rio do Meio, aí foi que adiantou. Foi que fizeram a igreja, o senhor Renildo e o senhor Valdívio. Chegou o Zé Alves, foi o pedreiro, ajudou muito a fazer a igreja. E os outros pessoal ajudava para pedir dinheiro pro dízimo. Quem pedia era a Dona Ione, foi quem colocou o dízimo. Lembro do dia que ela chegou lá no banco e foi lá no meu ouvido: você pode cooperar com o dízimo de 50 centavos, só não pode ser menos, mas de 50 centavos acima, aí você vê quanto você pode cooperar. Aí a gente cooperava com 50 centavos, com R$1, e lá vai. Quando eu cheguei para aqui, ali era chão puro. Não tinha construção ali ainda não. Depois foi que Renildo construiu. Ali foi obra de Renildo. Mas nós conhecemos ela em chão puro. Nem coberta não era. E quem encerrou aquela madeira daquela igreja ali foi eu mesmo. Foi eu que fui o adutor de encerrar ali. Eu e meu pai. O padre que batizou esses meninos meus, né? Foi no tempo de Padre Monzés.
E batizamos lá em Renildo, na sede de Renildo, que a igreja ali não estava funcionando direito ainda. Ele aplicava lá no curral, né? Que ele fazia aquela festa lá de igreja, lá no curral. Meus meninos todos batizados ali. Aquele lá em Renildo, né? Já na encostada do curral. E ele celebrava a missa na sede dele lá. Eu fui transferida do município de Cansanção, Bahia, em 1972, quando me casei na paróquia Santo Antônio, no município de Queimadas. Antes do casamento, fui transferida para o município de Itororó, no distrito de Rio do Meio, isso em 1972. Chegando aqui em 1972, não havia igreja. O Francisco Benício, às vezes as missas eram celebradas lá. Alguém, quando na época de aniversário, de casamento, aniversário dos filhos, pediu ao padre para vir celebrar. E como não havia capela, celebrava no Francisco Benício. O padre Sebastião de Oliveira celebrava, estava na época em Tororó, em 1972. Foi ele que batizou o meu primeiro filho, mas o batizado foi em Tororó, na matriz, em 14 de fevereiro de 1974. E meu segundo filho demorou de batizar. Quando ele batizou, já estava com uns 8 anos e já havia a capela de São Francisco de Assis. A capela ela foi construída depois que o casal, o seu Renildo e Dona Ione, vieram morar aqui e participavam da igreja de Itororó. E conhecimento com os padres seminaristas, eles foram conseguindo mais pessoas para ajudar na construção da capela. É que eu ia muito, ia assim na igreja, né? Mas só que eu nunca fui assim, só de missa, né? Aí depois, quando foi um dia, minha tia Betinha, ela morava aqui há muito tempo, né? Aí falou assim, Deus, por que você fica dentro de casa, só vai pra missa? Por que você não participa do terço, ou da Legião de Maria, ou de algum grupo lá da igreja? Aí eu falei, deixa eu ver mais pra adiante. Ficava só dizendo, deixa eu ver mais pra adiante, deixa eu ver mais pra adiante. Aí quando foi um dia eu falei, não, peraí, o que eu tô fazendo da vida? A gente tem que procurar o caminho certo. Aí dei pra ir pra igreja, nos terços, né? Peguei rezar o terço na minha tia Betinha, e Dona Cei, Dona Paulina, que é a mãe de essa menina, como é o nome dela, meu Deus, Delina. Aí a gente pegou rezar o texto, levar. E quando foi outro tempo, Valdemar Minar foi fazer um grupo aqui da Legião de Maria. Só que ali na igreja não tinha aquela São Cristia, não tinha banheiro, não tinha nada, né? Naquele tempo não tinha nada. Aí a gente pegou orar cá mesmo na igreja, ali naqueles bancos ali mesmo, né? A santa era ali de frente. Até hoje eu tenho uma catena aí que foi de Valdemar Minar ainda. E aí começou o grupo da Legião, foi mais Zé Ave, mais a irmã Cássia, a Rosa do finado Carlinho, né? E desde que começou a igreja, que eu sempre ia, mas só ia os domingos. Aí minha tia convidou para me ir para o terço, eu fui para o terço. Quando for outro tempo também, Dona Ione, na Ione, né? Convidou, disse, não, nós vamos ter um grupo de oração toda quinta-feira. 2 horas para vocês subir a ladeirinha aqui para nós ir. Lá ela botava um tapete na barcaça, levava um vaso de água, às vezes levava até merenda para a gente lá, garrafa de café. Ninguém sentava em cadeira não, até ela não sentava. Botava um tapete no chão e a gente sentava, ali tinha um altarzinho, né, com Nossa Senhora, e aí nós orava das 2 até as 5. Quando era 5 horas, eu mais a irmã Cei descia, outra a irmã Paulina,
que a gente descia e vinha para casa. E aí era toda quinta-feira, para mim isso aí, né, é um sustento da vida pra gente. A gente tem que procurar o caminho certo. Quem fundou ali pode dizer quem? Seu Renildo e a ajuda de muitos, né? Que eu acho que nesse tempo tinha Carlito, um pessoal que morava aqui, que eu vou chamar Carlito Ferrugem. Ele foi para o Pará e acho que lá morreu, foi que ajudou a fazer muita coisa ali também, né? Dava bezerro para fazer bingo. Ali onde era, em vez de ali de junto onde é a Legião de Maria e onde é o escritório do padre, ali é que eles botavam armava barraca para poder fazer bingo, feijoada para a igreja. Nesse tempo era Padre Moisés, né? Que era dali. Mas teve muitos padres, né? Padre Sebastião, Padre Moisés, tem outro padre Simeão. Era aquele terreno ali, era fundo, né? Ali onde é a São Cristina, onde é ali aquela outra sala ali que vocês trocam de roupa. Ali não tinha banheiro. Batizava menino, tinha que apanhar água nas casas dos outros, ou então os baldes de água que seu Renildo levava, né? Tinha que apanhar água nas casas dos outros para fazer o batismo dos meninos, era assim, porque não tinha nada ali. E depois foi que Zé Ave foi, e aquela igreja também era pequena, né? Ali não tinha, aquela São Cristina, não tinha nada, era quase da altura disso aqui pra gente descer ali, naquele lado ali, só tinha muito ali, era a galinha de Betão, aquele ali era tudo aberto, né? Aí só tinha mesmo, era os bichos andar ali, as galinhas. Aí depois que Zé Ave, que Deus deu uma atitude a ele, que ele foi, mandou aterrar. Hoje tem o quê? 2 banheiros, tem sala, se mudou tudo, né? Já tem aquela casa paroquial, a gente dá graças a Deus, né? Ele tem aquele quartinho do Chico, tudo construído por ele, porque nada tinha. Aquela igreja só tinha mesmo, não tinha forro, só tinha o ternite, depois foi que ajeitou, que botou o forro, não tinha, o piso era vermelho, nós tinha que encerar, porque o piso era vermelho. A gente lavava tudo, ou passava o pano e tinha que passar cera líquida, né? A gente ia jogando, depois ela deixava tudo limpo. Eu vim aqui, né? Morar aqui em Rio do Meio, em 1970. Rio do Meio era simples, né? Não tinha a igreja, só tinha um alicerce. Tinha um padre, mas era um padre, era em Tororó, que ele vinha para aqui, ele saía de lá para vir para aqui. Da missa aqui, quando tinha na missa, dava lá em cima, em Seu Renildo. Todo mundo lembra, né? Quando não era aqui, era nos Cardoso. Aí fez essa bela igreja, de 78, 79 por aí que ela foi feita. Foi desse jeito, dessa data aí. Então eu me criei aqui dentro de Rio do Meio, brincando nessa igreja aí. Era o esconderijo da gente. O povo de Manezinho Cunha ajudava muito. Seu Renildo, que era aqui. E aí foi feito por ajuda de muito seu Renildo Guerra. Essa igreja que foi feita mais pela mão de Renildo Guerra, na época, né? E daí pra cá, só é boniteza que você está vendo aí, né? Faltava ainda os símbolos sagrados, como o altar, o sino, além do piso, de maneira que a comunidade não mediu esforços para obtê-lo. Assim nasceu a nossa igreja. Nos registros da capela se encontra documentado o primeiro batizado, realizado pelo padre João Boaventura no dia 16 de janeiro de 1977, e o primeiro casamento no dia 18 de novembro de 1977, pelos nubentes Francisco Ferreira da Costa Silva e Dalvani Rocha Silva. Com o passar do tempo, a comunidade foi se organizando e foram surgindo coordenações para direcionar os trabalhos e os grupos formados na igreja, como, por exemplo, a contribuição do casal Ione e Renildo Guerra, que trabalharam dos anos de 1977 até os anos de 1988, seguido pelo casal Almi e Zani, que coordenaram dos anos de 1988 a 96. Neste período, foram criados grupos que introduziam os jovens nas atividades religiosas da comunidade,
através do coral Cantores da Paz. No mesmo ano, também foi criado o coral Sol Nascente, este com direção de Aguinaldo Moreira. Desde sua fundação até nos dias atuais, muitos nomes também se destacaram com o intuito do crescimento e fortalecimento da nossa comunidade. Dentro deles, os que se destacaram, Padre Simeão Torres, Padre Moisés e o Padre Manuel Carlos, que, em parceria com o senhor José Alves, o tesoureiro daquele período, que idealizou melhorias para a estrutura física da nossa capela. Deus enviou colaboradores para a obra, incluindo o padre Evaldo, que impulsionou a transformação da Capela Matriz São Francisco de Assis. Essa se tornou a primeira paróquia de Diocese de Itabuna dedicada a São Francisco de Assis, abrangendo 5 comunidades, sendo a segunda paróquia de Tororó. Eu tive a oportunidade assim, de conhecer a igreja no alicerce, né? E aí com a vinda do casal, né, seu Renildo e Dona Ione, juntamente com a comunidade, né, cada dia, né, que foi melhorando, e hoje, né, nós temos ali futuramente, né, será a paróquia, não é isso? Meu casamento, né, foi o primeiro casamento na igreja, né, nessa igreja. Na época, tinha piso, ainda não tinha portas, ela estava em fase de construção, né, mas mesmo dessa forma, né, havia celebrações, havia missas. O padre que realizou meu casamento foi o padre João Boaventura Oiticica. Foi em novembro, né, 18 de novembro de 1977. O meu marido, Francisco Ferreira da Costa Silva, ele é falecido, tem 6 anos, né, que ele faleceu. Tenho 2 filhas, todas 2 foram batizadas na capela, né, São Francisco de Assis. Meus netos, né, também. Pedro, Lucas, né, foi batizado, Guilherme. Eu passei a conhecer e participar da capela aqui em São Francisco na década de 80, 79 para 80. E aí, onde principalmente as festas de padroeiro eram bem movimentadas, fogos de artifício, aquela coisa muito linda. Alvorada com muita gente, madrugada, enchia essa avenida principal. A gente tinha muitos leilões, vários fazendeiros vinham para aqui para participar desses festejos. Nós tínhamos aqui grupos de jovens, chegamos a ter até 2 grupos de jovens aqui, que era o Jusfasma, que era Juventude Unida São Francisco de Assis, Mensageiro do Amor, e o grupo São Francisco, 2 grupos de jovens. Assim, desde o início existiu o Jusfasma. Depois, com o crescimento do Jusfasma, aí veio como desmembrou. Aí passou a existir também o grupo São Francisco, com 2 coordenadores, que eu fui coordenador do São Francisco e Cordélia, coordenadora do Jusfasma. Mas falar da capela aqui em São Francisco, nós não podemos esquecer, além do casal Dona Ione e seu Renildo, foram pioneiros aqui. Não podemos deixar de lado aquelas pessoas que eu aprendi a caminhar, como Zane, que era coordenadora do grupo de jovens. Zane era coordenadora do grupo de jovens, que eu aprendi muita coisa com ela. Era bem jovem, Zane. Aprendi. Dona Celina, a mãe dela. Tinha várias pessoas aqui que participavam, como Dona Eutália, Dona Betinha. Eram pessoas já integradas aqui na igreja. Dona CI, várias pessoas. Mas não podemos deixar, gente, de lado. Não podemos esquecer Zé Alves. Então, se vocês um pouco já conhecem também, né? Mas que é uma história também que faz parte dessa história antiga de Zé Alves. Pelas obras que ele realizou, né? Muito difícil você começar. E ele começou quando isso aqui era capoeira. E ele teve a coragem.
para você saber também a identidade dessa capela aqui, ela também tinha casa. Ela tinha uma casa nessa rua, aqui da delegacia, que foi deixada por seu Francisco em nome da igreja. Em nome da igreja. Que depois Alves fez um movimento, conversou com o padre, fez um movimento sobre essa casa, vendeu que era pequena, e ajudou aqui na restauração das coisas. A igreja ela conseguiu também aqui, através de Alves, construir uma casa para uma senhora, lá em cima, chamada Dona Ercília. É uma casa de taipa, e através de Zé Alves também, ele conseguiu fazer esta casa. Então, a Capela São Francisco aqui de Assis, ela foi movimentada por várias pessoas íntegras, como eu falei, o casal Renildo, tem também a família Guimarães, Selma Guimarães, que hoje é advogada, mora em Salvador, mas toda vez que vem aqui, principalmente junho ou dezembro, vem aqui a missa, e depois também passou a ter como chamado coral. Era coordenado por Zane e Almi, e nesse coral tinha 40 jovens, 40 pessoas que participavam desse coral. Isso já tem o quê? Mais ou menos 25 anos por aí. Vivi em Rio do Meio, nasci e cresci em Rio do Meio. Vivi muitos anos aí. Tive a graça de Deus de viver com esse povo. Porque foi no ano de 1975 que, com a chegada do padre João Oticica, nós antes celebrávamos a missa em um salão de festa. Quem é morador mais antigo sabe que tinha o salão das frutas e o salão de seu Silvino, cá em cima. E aí o padre João Oticica veio, tomou posse em Tororó e marcou uma missa em Rio do Meio, e veio para a missa em Rio do Meio. Quando ele chegou no local, estávamos todos, eu tinha apenas 9 anos de idade, estávamos todos ali naquele local, naquele salão, esperando a celebração da missa. E quando ele chegou, que falou que a missa seria naquele local, ele disse que não celebraria a missa ali, porque no lugar de festa não celebraria. E foi uma inspiração de Deus na nossa vida e na vida dele, né? E aí, naquele momento, ele já falou quem é que podia ficar à frente para poder dar continuidade à construção da igreja. Só que a nossa igreja já estava construída, assim, meia parede. Não era a parede toda, mas estava meia parede. E aí, nós já saímos de pé por ali com ele. E a madrinha Ione, a minha madrinha Ione, né? Eu estava com meus pais ali também. Já convidou todos nós fomos de pé, junto com o padre, para ele ver a igreja. Quando nós chegamos no local, a igreja era cheia de terra, de areia, de muito mato. E aí ele já pediu àqueles senhores daquele local ali que se podia limpar aquele local. E aí muitas pessoas se prontificaram e limpou o local. E nós no outro dia saímos com a listra, a madrinha Ione na frente e nós, né, criança, eu acho que Cordélia, Cosmília, alguma dessas meninas também estava junto, se lembram. E a gente foi pedindo na rua, e aí logo foi construído, foi terminado, subiu acho que 2 ou 3 carreiras mais de bloco, né, para quem entende isso aí. E aí cobriu a igreja, e aí teve a missa. E aí continuou a nossa vida de comunidade naquele local. Sempre fazíamos novena do Natal nas casas, tinha os vicentinos, tinha muita coisa. E aí eu me casei naquela igreja. O meu esposo, né, conheci também através do nosso grupo Jovem Jus Fátima, que Ita lembra bem, que fez parte também desse grupo Jovem Jus Fátima. E aí eu me casei com a Almi, e nós tivemos 2 filhos que batizamos também nessa igreja. E aí chegou o Padre Simeão, foi ele que nos casou, né? Padre Simeão, que todo mundo lembra, sabe? E ele está aí até hoje para comprovar isso. E nós fomos caminhando nessa igreja. E eu me sinto muito honrada e alegre de fazer parte dessa história
porque Rio do Meio eu falo assim que é o meu santo de devoção, é São Francisco, que eu conheci a história, que eu vivi essa história e tive a alegria de viver com muita gente especial nessa cidade. E aí nós fundamos um grupo jovem também chamado Cantores da Paz, que viveu muitos anos aí, né? Hoje ainda tem fruto desse Cantor da Paz aí, que participam da igreja. E é com muita alegria que eu posso relatar isso. E essa nossa comunidade hoje se tornar paróquia é uma graça de Deus. Agradecer todo o empenho, né? A todas as pessoas que se empenharam tanto, todas as pessoas que estão aí na evangelização, né? Ao padre de hoje, desse momento. Que Deus abençoe a cada um, que proteja, que ilumine. E que eu sei que eu vou chegar aí, feliz da vida o dia que eu for aí, e vou ter a alegria de entrar na paróquia São Francisco de Assis, do Rio do Meio. É com muita alegria. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês que amam muito. Deus abençoe. Com certeza, muitas foram as vidas doadas para que o mandato de Cristo a Francisco fosse realizado em nossa comunidade.